Vamos lá. Opa. Beleza aí? Podemos aí, ô Faleira? Tá bom. Mano Menezes, claro que o mais importante a ser ressaltado, sem dúvida, o resultado que fez com que o Cruzeiro aumentasse ainda mais a sua vantagem. Agora, pela maneira como o time sofreu os gols hoje para o adversário, ficou para você alguma sensação de que poderia ter sido melhor e a vantagem naturalmente maior para o segundo jogo? Ou você está satisfeito com tudo que aconteceu? Eu saio daqui satisfeito. A gente tem que entender que às vezes o adversário também faz gol. Eu sei que nós não estávamos acostumados, né? Fazia 6 jogos que não tomava gol, então o pessoal desacostuma. Mas gol a gente toma também, né? E tem que reconhecer o mérito do adversário. Talvez acompanhado de pequenas falhas nossas, mas se você não falha, eles também falharam quando recuperamos uma bola e fizemos um gol importante, num momento importante do jogo. Então o futebol é assim. Mas eu saio satisfeito. Nós fizemos um primeiro jogo fora de casa contra um adversário forte, que é o América, e que fez uma campanha também muito próxima da nossa em termos de pontuação na fase de classificação. E a gente veio aqui e fez um jogo como o Cruzeiro está acostumado a jogar, ambicionou a vitória, fez gols para construí-la. E é isso que me deixa satisfeito na noite de hoje. Além disso, o que você disse, a produtividade ofensiva do time também tem agradado bastante. Você falava disso após o jogo contra o Patrocinense, contra o Deportivo Lara e agora nesse jogo contra o América, e dizendo que goleada não é sempre que vai acontecer, o pessoal fica um pouco mal acostumado, mas essa produtividade ofensiva tem agradado bastante pelas peças que têm sido utilizadas também, mano. Eu procuro sempre ser coerente nas análises, né? A gente falou pouco depois do Deportivo Lara, porque eu estava suspenso e não concedi entrevista. Mas eu acredito que as pessoas pensam muito parecido comigo. Às vezes se enganam um pouco na avaliação. Ontem eu vi muita gente dizendo que o time do Boa fez uma boa atuação contra o Atlético Mineiro. O Deportivo Lara fez uma boa atuação contra o Cruzeiro. Os times fazem boas atuações. E mesmo assim o Cruzeiro está vencendo. Então é isso que a gente avalia. É por isso que a gente respeita todo mundo. É por isso que nós estamos vencendo e fazendo os resultados que nós estamos fazendo. Que não deixo acontecer essa euforia demasiada, mas também não vamos da euforia à depressão em 15 minutos, porque não é assim que funciona. O comandante está aí para isso, para pontuar coisas importantes, para mostrar a linha correta para o time seguir, e por isso que a gente tem aí uma transparência com os jogadores e eles têm uma compreensão daquilo que a gente quer. Da mesma forma a gente fala para o torcedor do Cruzeiro. Sei que tem muita gente falando aí, mas calma, que a coisa... Nós vamos estar lá na hora certa e no lugar certo, como sempre estamos nos últimos anos. Mano, os jogadores do Cruzeiro, ao terminar a partida, eles saíam, conversaram, e praticamente todos eles que pararam para conversar conosco, eles falaram que gostaram do resultado, gostaram da atuação, mas eles se cobrando muito pelos 2 gols que o Cruzeiro tomou. Eu queria que você falasse a respeito dessa maturidade do time, deles pararem, deles terem essa noção, sem ter que ninguém ficar chamando atenção em relação a isso. E um outro aspecto, o Fred, quando ele deixava o primeiro tempo, ele nos deu entrevista, ele disse que, porque muita gente achou que o jogo contra o Deportivo Lara seria muito fácil, foi um jogo puxado, inclusive desgastante. E ele até falou essa preocupação com essa sequência que o Cruzeiro vai ter, que vai jogar aí na quarta e depois no sábado. A maturidade nossa como equipe, como comissão, inclusive, faz com que em determinados momentos a gente tenha que administrar um pouco o jogo. Porque a gente sabe que ali na frente tem mais 90 minutos muito duros. Não adianta ganhar um jogo só. Depois não teremos força suficiente para ganhar os outros. Então temos que saber levar em determinadas situações. Às vezes sofremos um pouquinho até em função disso, mas pela consciência dos jogadores, a gente sabe que é esse o caminho que nós temos que percorrer mesmo, né? Brinquei com o Fred que quase não dormi essa noite, que o pessoal estava dizendo que ele não estava fazendo gol. Eu quase não dormi, né? Mano, em termos dessa sequência que o Cruzeiro tem, né? O quão importante foi esse resultado aqui, ampliando a vantagem na semifinal para pensar nos duelos que vem, Copa Libertadores, a segunda partida, depois o Huracan, tem o Emelec antes.
Tem jogo para todo gosto, né? E de 3 em 3 dias. Vamos pensar agora, depois da vitória de hoje, vamos começar a pensar no Emelec. Temos uma situação muito boa na Libertadores, mas você sabe que não pode descuidar, será um jogo muito duro lá. Sempre foi jogar difícil, sempre foi difícil jogar, né, contra eles lá, e nós temos que continuar nossa importante caminhada. Temos uma boa condição adiantada, mas temos que seguir aproveitando o momento, aproveitar que a pressão é maior do outro lado para tentar tirar proveito disso, fazer um bom jogo lá, que será necessário novamente fazer esse bom jogo. Disputar muito, competir muito, que são os jogos característicos, né? A característica da Libertadores como um todo. É um time muito forte fisicamente, os equatorianos, né? É só olhar aí as características dos seus times, da sua seleção. Os jogadores têm muita força física, vão exigir bastante da nossa equipe nesse aspecto. Nós vamos ter que entender rápido o jogo e apresentar soluções. A equipe tem conseguido fazer isso, como fez diante do Huracan fora de casa, vamos tentar fazer contra o Emelec também. Aí depois voltamos a pensar no América no sábado aqui no jogo de volta. A vantagem ela é boa, nós já tínhamos uma vantagem antes de começar a disputa, ampliamos ela, mas não está nada decidido, nós temos que confirmar essa vantagem no sábado que vem, aí na volta no Mineirão. Mano, queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu camisa 9, né? Porque agora você tem efetivamente ele como reforço, são 11 jogos, 10 gols até aqui. No jogo passado ele funcionou sempre como um pivô. Você usou um centroavante também o ano passado. E até foi engraçado que quando o Fred foi contratado, lembraram aquela história na seleção brasileira, ele falando, não, o Mano não gosta do centroavante fixo e tal. É uma função que você... que faz muito gols com você no seu time, é uma função que você valoriza pelo elenco, pela estrutura do time. Em relação a declarações, a gente sabe como elas são, né? Às vezes, em determinados momentos, você fala um pouco mais, fala um pouco menos. Eu não gosto de ficar julgando as declarações dos outros, mas meu centroavante no Grêmio era Tuta, um jogador com muita mobilidade, né? Não saía muito da área. Depois tive Ronaldo Nazário de Lima também, saía muito, era armador, né? Se der uma olhadinha para trás, eu acho que eu nem precisaria estar falando sobre esse assunto, né? Então também gosto muito de Fred, defendi ele aí em momentos que a gente precisava e fui buscar alternativas para que a equipe pudesse tirar proveito de um centroavante como o Fred. E é isso que o Cruzeiro está fazendo. Está jogando, porque quando você tem um jogador com essa característica, o time precisa jogar para ele, né? Para ele. E às vezes para ele fazer um pivô, como fez duas vezes na quarta-feira, 2 pivôs importantes, né? Que pela qualidade dele, ele faz muito bem. O segundo toque na bola no gol de Jadson na quarta-feira, pouca gente faz. Com um toque só, dentro de uma área, sendo acossado por 2 zagueiros grandes que geralmente não são muito amigos do centroavante. Então a gente está fazendo isso, ora Fred irá fazer os gols, ora Rodriguinho, ora Marquinhos Gabriel, Robinho, Rafinha, né? Temos de volta hoje, que até disse na entrevista coletiva que não ia relacionar Raniel, mas em função de David ter ficado fora, a gente já trouxe ele para ambientar um pouco, nem com muitas condições de entrar, mas também sabe fazer, né? Sassá também é um goleador, um jogador que está voltando aos poucos, ganhando esse condicionamento físico que ele tinha perdido bastante em função da lesão do início do ano. Então, vamos seguir nossa vida. O importante é entender que para cada maneira de jogar, nós temos que ter o comportamento dos demais jogadores nessa parte coletiva, difícil às vezes se conjugar no futebol. Bem, mano, vocês treinadores gostam muito de valorizar o grupo, o que é o correto, você tem que valorizar o teu grupo. Eu te faço a seguinte pergunta, o Marquinhos Gabriel chegou, encaixou na tua equipe, na sexta-feira você disse que não tinha sido uma pedida sua, mas que a diretoria te apresentou e você viu com bons olhos. E na saída hoje do jogo,
Na hora que ele chegou no banco de reserva, você deu um sorriso largo para ele, deu um abraço. Eu gostaria que você falasse sobre o Marquinhos Gabriel na tua equipe. Como é que ele encaixou tão bem e tão rápido? Bom, as contratações sempre acontecem basicamente de duas maneiras, né? Ou você faz a solicitação porque você entende que aquele jogador ali pode e deve acrescentar alguma coisa à tua equipe, e às vezes surgem oportunidades. A do Marquinhos nós não sabíamos que ele estava no mercado, então não pedimos. A partir do momento que me foi colocada a opção de tê-lo, eu prontamente quis, porque é um jogador que, pela trajetória recente, né, que começou lá no Bahia, que passou pelo Santos, pelo Palmeiras, pelo Corinthians, né, tinha uma característica que a gente podia acrescentar a essa nossa equipe que gosta de tocar bola, que tem jogador de qualidade, que precisa ter companheiros para fazer bem. O fato dele estar jogando o que está jogando tem muito a ver com ele, mas também tem muito a ver com essa equipe, essa parte coletiva. Por isso que nós, técnicos, sempre valorizamos o coletivo, porque individualmente não vamos ganhar de ninguém se alguém estiver muito bom acima dos outros e os outros todos estiverem muito abaixo. O bom, que eu posso utilizá-lo em 2, 3 funções, né? Isso é importante para uma temporada longa, você poder... Aí perdemos o Rodriguinho, ainda não temos Thiago Neves, hoje eu trouxe ele para dentro no meio campo, foi um jogador importante na função de dentro. A partir do momento do jogo lá, perdemos a condição física do Rafinha, né? Perdemos Fred, aí tivemos que fazer alterações, coloquei ele um pouco mais para o lado de novo, né? Então você vai trabalhando com as características dos jogadores e com o retorno que eles vão dando nos jogos, que é a confirmação daquilo que a gente acredita estar vendo na semana, mas que é a parte mais importante, que é a parte que aparece e que confirma os pensamentos da gente. Mano, boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. Hoje a gente teve o VAR, a estreia do VAR no Campeonato Mineiro, e você já tinha tido contato com o VAR pelo Cruzeiro na Libertadores e na Copa do Brasil ano passado. Teve até um momento engraçado que teve que esperar para comemorar o gol do Fred hoje, o segundo gol, não é verdade, a conferência. Qual foi a sua avaliação do VAR hoje, principalmente nessa questão dessa espera para comemorar o gol? Como você avaliou hoje? Olha, a gente, na minha visão, precisa colaborar, por mais difícil que seja, né? Você ficar esperando uma segunda opinião de um lance que você já fez o gol, ou que você já sofreu o gol, como foi o nosso caso lá na final contra o Corinthians, né? É uma agonia sem tamanho, né? Aquele tempo ali. Mas eu falo que a gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar porque nós temos que fazer funcionar bem para o futebol brasileiro, né? E eu sei que erros vão acontecer, dúvidas também vão acontecer, mas eu acho positivo, né? Mesmo que uma hora vai ser contra a gente, como nós tivemos no pênalti lá contra o Corinthians também, que nós achamos, né? Na nossa opinião não foi, mas se vai ser para lá, vai ser para cá. E a gente precisa confiar nas pessoas para que as decisões sejam mais honestas para todos, né? Mais justas. A palavra mais adequada é justiça. Para isso que o VAR veio, né? Acho que vamos ter que tomar cuidado de algumas coisas, padronizar para que todos entendam bem. Eu sempre fico um pouco preocupado com a análise do lance em câmera lenta, porque para mim em câmera lenta quase tudo é falta. E nós não podemos perder a velocidade do jogo na análise de lances de jogo, porque senão daqui a pouco tudo vai ser falta, né? Então temos que cuidar, porque a câmera lenta não dá a proporção da força que o jogador usa para empurrar alguém ou não, e isso é importante na análise de um lance. Então nós temos que ir avançando nisso, e a experimentação acredito que vá chegar num ponto que seja o ponto de opinião comum de todos os envolvidos, para que a coisa funcione bem. Mano, o Cruzeiro hoje demonstrou mais uma vez o poderio pelo lado esquerdo. Os 3 gols saíram por esse lado. Tem algum segredo para esse time funcionar tão bem pelo lado esquerdo, independente dos jogadores que façam ultrapassagem com o Egídio, com o Rafinha, com o Robinho, com o Marquinhos Gabriel, igual foi hoje? O Egídio é um jogador de ultrapassagem, né? Fácil e competente.
E aí, quando você tem isso, naturalmente o jogo flui mais, né? Às vezes tem a ver com a característica do adversário, ou para lá ou para cá. Acho que o Orihuela passou bem também hoje no primeiro tempo, né? 2, 3 vezes, depois diminuiu um pouco o ímpeto, até em função de não estar jogando com tanta frequência, então o jogador já se dosa um pouquinho mais na segunda parte do jogo. Mas é mecânica mesmo, é confiança, é jogador conhecer jogador, porque já estamos juntos há bastante tempo, na grande maioria. Então você vai trabalhando as jogadas e elas naturalmente começam a fluir com mais normalidade. Mano, boa noite. Parabéns pela vitória. O Cruzeiro mostrou-se letal, né, mano, nos passes pro Fred, né, para completar um jogo em que o seu centroavante faz 3 gols. Mano, apesar do resultado satisfatório, você acha que o Cruzeiro teve alguma postura hoje que será preciso mudar para o jogo de volta contra o América, mano? Acho que atacou demais. Atacou demais. Sofreu 2 gols, né? Não, provavelmente se ao sair Rafinha eu tivesse colocado um volante, vocês iam estar dizendo para mim que eu puxei o time para trás, né? Eu coloquei um atacante. Mas você vê que o América nos últimos minutos pressionou porque estava perdendo de 3-2 em casa. Nós já não tínhamos a mesma força física em função de termos jogado na quarta-feira, é diferente, né? Você descansa a semana inteira, o outro time joga. Então essas coisas elas estão dentro de um jogo de futebol. E quando o jogador sente que ele perde um pouco o controle do jogo, que ele já não passa mais com a mesma frequência, a tendência é ele dar 2 passinhos para trás, 3 passinhos para trás. Esses 3 passinhos para trás, ele dá mais confiança ao adversário. E o adversário sente e cresce no jogo. Isso é o futebol, né? Mas não temos nada não para chamar atenção, e se tiver as coisas que tivermos que chamar atenção, vai ser lá dentro de casa, que é o lugar de treinador trabalhar. Legal aqui, mano. Boa noite, parabéns pela vitória. Nós sabemos que o futebol não é uma matemática, mas, por outro lado também, não deixa de trabalhar muito com os números. No primeiro tempo, antes do Fred fazer o primeiro gol, o Orihuela poderia ter dado um passe para ele fazer o primeiro gol do Cruzeiro. No segundo tempo, aconteceu também o mesmo, e nós vimos no final que o placar ficou apertado, 3-2. Eu quero saber se você já conversou com ele ou tem um puxão de orelha específico para esse tipo de situação? Não, geralmente depois de um jogo você não trata esse tipo de assunto, né? Por razões óbvias. O jogador também está exausto, às vezes você está mais emotivo, às vezes você está mais irritado com alguma situação, às vezes o treinador também está, e nem sempre a visão que a gente tem na beirada de um campo de futebol é confirmada na segunda-feira, quando a gente está sentado numa sala com ar-condicionado, vendo o lance de novo, né? Com mais calma. Então retiramos a emoção, analisamos mais com a razão, daí é a hora de nós falarmos com os jogadores. Se tivermos que chamar atenção, vamos chamar atenção. Mas eu não costumo tirar a confiança dos jogadores. Eu acho que a confiança é algo muito importante para o jogador de futebol e para uma equipe. Às vezes você erra a sua avaliação, né? Mas todo mundo erra. Às vezes o treinador também erra dele quando ele vai fazer uma substituição. Então vamos dar moral para a vitória. A vitória foi importante, o resultado foi aquilo que nós viemos buscar aqui. E no sábado que vem, se tratando de Campeonato Mineiro, vamos tentar conseguir a nossa vaga para a final. Mano, para fechar aqui, a título de curiosidade, você convocou hoje o Raniel, pretende levá-lo também para esse jogo com o Emelec, e o David hoje não esteve, né? Entre os relacionados, algum problema com ele ou está tudo ok? O problema de David foi no tornozelo, num lance quase que no final do jogo com a... anterior, com a Patrocinense. E aí nós achamos que valia a pena mais a gente trabalhar com mais segurança para que ele, quando entrar em 100% de condição, né? Entrou com 70, 60 no jogo com o Deportivo Lara,
E aí você já vê que a característica do jogador é de arrancada, é um jogador que precisa disso, já não, às vezes as coisas não acontecem bem. Então não adianta forçar a situação, nós entendemos que era melhor fazer isso, da mesma maneira que entendemos para Rodriguinho, que teve um problema lombar, foi atendido lá no primeiro tempo, no intervalo do jogo com o Deportivo Lara, mas quem já teve questões lombares sabe que elas são chatas, né? Então vamos também trabalhar com mais calma para ver como vamos conduzir essa situação. Raniel ainda está com 40%, 50%. Então vamos pensar se vamos levá-lo ou se vamos deixar completar esse ciclo aqui na semana que fica, para sábado aí sim já ter uma condição melhor se nós precisarmos dele. Ô mano, para esse jogo pela Copa Libertadores, você pensa também em colocar em campo, assim como você disse aqui, quem estiver 100%, e aí talvez será possível ver um ou outro acabando ficando de fora também na quarta-feira lá em Guayaquil? Eu tenho confiança em todos os jogadores que estiverem bem para jogar, então eu também acho justo que entre aqueles que tiverem melhores condições para jogar. Porque como é um jogo que exige muito dessa questão física, nós vamos nos preparar com essa visão, né? E todos eles estão bem preparados no que tange aos outros aspectos técnicos e táticos, então vamos escolher aqueles que puderem render bem nessa exigência do jogo. Né? E até porque depois, quando chegarmos aqui, vamos ter um outro jogo decisivo contra o América no sábado, já às 19 horas. Então isso vai ser levado em consideração, sem descaracterizar a equipe. Hoje já tiramos 2, né? Quem sabe mais 2, depois mais 2, e vamos mantendo um nível de atuação bom, seguro, sem queda de rendimento, mas também não expondo os jogadores ao limite, porque senão fatalmente teremos lesões. Hoje, se Edilson tivesse jogado, tinha uma grande chance dele se lesionar. E é tudo que não pode acontecer nessa hora. Você perder jogadores por um período longo, aí sim o prejuízo é muito maior. Ok? Boa noite.